O ano era 1985. Enquanto a cidade toda dormia, um incêndio de grandes proporções em um navio ameaçava destruir não só o porto, mas tudo que estava num raio de 5 quilômetros. E essa tragédia só não aconteceu por causa de um herói que arriscou a sua própria vida para garantir que todos pudessem estar salvos. Quer entender melhor o que aconteceu nesse dia lá no Porto do Recife? Então continua aqui no vídeo e vamos conhecer o Brasil. Fala minha gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Conhecendo o Brasil. Hoje a gente vai falar sobre um acontecimento que por pouco não acabou com a cidade do Recife como a gente conhece hoje. Vamos contar a história da explosão que aconteceu no porto da cidade há mais de 30 anos atrás. Esse foi um dia tão tenso, tão dramático, que eu tenho certeza que quem estava lá na hora nunca mais vai esquecer. Você lembra daquela explosão que aconteceu no porto de Beirute, no Líbano, lá em 2020, e que deixou mais de 100 mortos e milhares de desabrigados? Pois a tragédia em Recife seria bem parecida, se não fosse ainda pior. Mas o que foi que realmente aconteceu lá nesse dia? Lá no porto também tinha explosivos? E como foi que essa tragédia foi evitada? A gente vai contar essa história desde o começo com todos os detalhes. Mas antes de a gente continuar, eu peço a você que deixe o like aqui nesse vídeo, para recompensar nosso trabalho de pesquisa e fazer com que a gente continue trazendo mais vídeos como esse. E se quiser conhecer outros fatos interessantes sobre o nosso país, então se inscreva aqui no canal e ative as notificações, para que você receba um aviso toda vez que a gente lançar um vídeo novo, contando alguma história, apresentando algum lugar curioso do nosso país. Mas agora vamos à nossa história. Tudo começou na madrugada do dia 12 de maio de 1985, que por sinal era o Dia das Mães. Mesmo assim, o porto do Recife estava muito movimentado, com vários navios ancorados, e entre eles estava o petroleiro Jatobá, um navio que pertencia à empresa Flumar e estava carregado com 1.500 toneladas de gás butano nos seus tanques, que é o gás de cozinha que a gente conhece. Então, quando deu 1h30 da madrugada, mais ou menos, começou um vazamento em um dos 3 tanques de gás desse navio, e com pouco tempo veio a explosão. Para você ter uma ideia de como essa explosão foi forte, uma das escotilhas foi arremessada contra o porto e chegou a atravessar a parede de um dos armazéns. Então os bombeiros foram acionados para conter o fogo que já tinha tomado conta do navio e já formava uma coluna enorme, com uns 20 metros de altura, mais ou menos a altura de um prédio de 6 andares. E eles chegaram muito rápido, e ainda conseguiram resgatar os tripulantes que ainda estavam no navio e subiram lá no convés para acabar com aquele fogo o mais rápido possível. Mas você deve estar se perguntando agora, a explosão já tinha acontecido, o fogo só estava lá no navio, os bombeiros já tinham chegado para apagar, então qual era o risco que ainda tinha? Como é que esse navio poderia destruir a cidade? Para começar, todo esse fogo começou porque um dos tanques do navio tinha explodido, e ele ainda tinha mais 2. Então, se os bombeiros não apagassem logo, os outros 2 poderiam explodir também, e isso ia triplicar o estrago. Mas não era só isso. Do lado do Jatobá tinham outros 2 navios atracados e que também estavam carregando produtos inflamáveis. E o pior de tudo é que a uns 500 metros do porto mais ou menos ficava o parque de tancagem do Brum, que era um lugar cheio de tanques enormes que estavam cheios de combustíveis de todo tipo. Tinha gasolina, diesel, querosene de aviação, gás de cozinha, gás natural, por aí vai. E esses tanques serviam de armazenamento temporário. Isso quer dizer que o navio trazia o combustível, descarregava tudo nesses tanques e depois as distribuidoras vinham com os caminhões para levar para os postos de gasolina, por exemplo. E nesse dia esses tanques estavam cheios com 153 mil metros cúbicos de combustível. Então, se por acaso o vento levasse as chamas do navio até esse parque de tancagem, o resultado ia ser devastador, porque todo esse combustível ia explodir de uma vez só e ia acabar destruindo tudo num raio de 5 km. E isso inclui toda a região portuária da cidade, todo o centro histórico do Recife, alguns bairros da Zona Sul e até uma parte de Olinda. Só que apesar de toda essa urgência e de todo o esforço dos bombeiros, o fogo não se apagava. Alguns bombeiros que trabalharam nessa operação disseram que eles não tinham os equipamentos necessários para lidar com um incêndio daquele tamanho. Não tinham bombas suficientes para lançar água e também não tinham equipamentos de segurança para ficar tão perto do fogo.
Dizem que até as botas que eles usavam começaram a derreter com o calor. O negócio foi tão sério que eles acabaram acordando o governador de Pernambuco, que na época era Roberto Magalhães. Como ele morava no Palácio do Campo das Princesas, que é a sede do governo estadual, que fica a menos de 1000 metros em linha reta do porto, então ele teve que sair às pressas e buscar abrigo no quartel do Derby, que ficava um pouco mais distante. Só que não dava para fazer o mesmo com as outras pessoas que moravam naquela área. Primeiro, porque a maioria das pessoas estava dormindo naquela hora. E segundo, porque essa região também é cheia de bares, de restaurantes, de boates, e que estavam com um movimento muito grande. Eles até tentaram fazer a evacuação, mas era praticamente impossível tirar todo mundo de lá. E a explosão maior poderia acontecer a qualquer momento. É a partir daí que entra em cena o nosso herói. O nome dele era Neuci da Silva Campos, e ele trabalhava no porto como prático. Caso você não saiba o que é um prático, ele é um profissional que conhece as condições de cada ponto da área onde está o porto, e sabe por onde o navio pode passar com segurança, sem correr o risco de ficar encalhado, por exemplo. Então ele vai orientando os comandantes e guiando cada navio que chega até o local onde ele vai ficar atracado. Então, na hora do acidente, Neuci estava em casa, porque tinha trabalhado na manhã anterior. Mas mesmo assim ligaram para ele vir até o porto com urgência, para que ele pudesse fazer uma missão suicida, mas que era a única forma de evitar uma tragédia maior e de salvar a cidade. Ele teria que levar o navio em chamas até o alto mar, bem longe do porto. E assim que ele chegou lá, a primeira coisa que ele fez foi afastar os outros 2 navios que estavam do lado do Jatobá, e que também poderiam explodir. E o petroleiro foi amarrado ao rebocador Saveiro para começar a operação. O dia já estava claro quando o rebocador voltou em segurança depois de abandonar o navio-bomba a 6 km da costa, o que eliminou qualquer risco de que a explosão dos outros tanques atingissem um porto e a população da cidade que estava começando a acordar. Enfim, todos estavam sãos e salvos. O navio ainda continuou queimando no alto mar por mais 15 horas. O plano era afundar ele antes que ele explodisse de vez. Só que o fogo acabou apagando sozinho, porque o combustível já estava no final e ainda caiu uma chuva bem forte por lá. E como o navio ficou à deriva, o movimento do mar foi levando o petroleiro até a praia do Janga, em Paulista, que fica a uns 20 km do porto, e lá ele acabou encalhando. O navio ainda ficou alguns dias por lá encalhado até que um rebocador levou o que sobrou dele até o porto de Salvador para tirar o restante do gás que estava nos tanques. Só que essa operação acabou sendo feita no Rio de Janeiro, porque lá tinha melhores condições de segurança, já que todo mundo estava com medo que o incêndio começasse de novo. Mas esse não foi o fim dele. Alguns anos depois, em 1993, o navio foi convertido em balsa no estaleiro de Niterói e foi rebatizado como Jatobarge. E depois de tudo isso, o governador determinou que num prazo de 30 dias, todo aquele parque de tancagem fosse transferido para o porto de Suape, que fica a uns 53 km ao sul do Recife. Isso para evitar que uma situação parecida com essa acontecesse de novo. E como lá em Suape não tinha tantas áreas habitadas em volta, caso acontecesse uma explosão, o prejuízo seria bem menor. E quanto a Neuci, o que foi que aconteceu com ele depois disso? É claro que ele recebeu muitas homenagens. Ele recebeu do governador a Medalha do Mérito de Pernambuco, como uma forma de reconhecimento à sua coragem. Mas só que ele não teve muito tempo para aproveitar a fama de herói, porque 5 anos depois, em 1990, Neuci faleceu aos 59 anos. Mesmo assim, ele continuou recebendo homenagens. Em 2003, a Marinha homenageou o prático com um busto, que hoje em dia está na entrada do terminal de passageiros do Porto do Recife. Enfim, mesmo que Neuci tenha sido extremamente corajoso para conduzir um navio prestes a explodir por 6 km, ele não foi o único responsável por evitar essa tragédia. A gente não pode esquecer dos trabalhadores do porto, que também ajudaram, dos bombeiros que subiram no navio em chamas para controlar o fogo, da tripulação do rebocador Saveiro, que embarcou junto com Neuci nessa missão arriscada, e de todos os outros que contribuíram de alguma forma. Se não fossem essas pessoas, muitos recifenses nem sequer poderiam celebrar aquele Dia das Mães de 1985. Se você gostou de conhecer essa história, achou interessante e quer ver mais imagens desse acontecimento, então assista esse vídeo do Kleber Freire que está aqui no card e também na descrição. Não esqueça também de deixar o like nesse vídeo e de se inscrever no canal também.
para que você possa ter acesso a outros vídeos como esse que contam casos curiosos que aconteceram no nosso país. E se você quiser ficar ainda mais informado, confira o nosso conteúdo sobre os municípios brasileiros lá no Instagram. O link está aqui na descrição. Assista também esses 2 outros vídeos que estão aparecendo aqui do lado e vamos continuar conhecendo o Brasil. Até o próximo vídeo!